Saudações, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre um recurso bem simples, mas que é bastante útil aí na programação, que é os diálogos, né, de alerta. Então, vocês talvez já estejam acostumados a trabalhar com isso lá dos primórdios do JavaScript, né, que os browsers suportam isso já há muito tempo, né. E aqui nós temos algumas versões adaptadas para o contexto do mobile, né. Então, tanto no SDK do Expo quanto no React Native a gente consegue trabalhar com isso. Tá? Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui, a implementação é bem simples mesmo, mas é interessante que a gente explore isso na disciplina. E o componente que a gente vai usar, ele é o padrão e ele é multiplataforma, tá? Ele tem, eu estou até com os dois abertos aqui, né, o iOS e o Android, para a gente ver as diferenças entre cada um deles, né? Mas de uma forma geral a gente consegue trabalhar com os dois com uma mesma compatibilidade, né? Então não teremos problemas em relação a plataformas. Então são esses diálogos de alertas aqui que a gente vai trabalhar e personalizar eles de acordo com a necessidade, tá? Então, pessoal, eu estou com um projeto base aqui aberto, né? E eu vou começar a escrever algum código aqui para a gente fazer um exemplo rápido. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse cara aqui esse texto por um button, né, para a gente poder disparar o exemplo. Então eu vou fazer muito parecido com a documentação, só que eu quero mostrar alguns detalhes ali que pode facilitar a vida de vocês mais para frente, tá? Que mais? Eu acho que dá para a gente começar com um botão aqui, né, um button, e já começar a personalizar ele. Então mostrar diálogo, por exemplo, né? Ele vai precisar do onPress também. Por enquanto a gente vai deixar vazio. Vazio entre aspas, né? Ele vai ser um lambda vazio. Senão ele reclama na hora de executar. Beleza, então pessoal, aqui nós temos nada mais do que um botão para fazer o disparo desse alerta, né? Esse alerta você pode criar ele de qualquer forma, né? Então a intenção é que quando você precisa que o usuário tome alguma decisão, né? Se ele quer prosseguir para uma página diferente ou se ele quer permanecer na mesma, se ele quer excluir um item, se ele quer editar, então alguma tomada de decisão é aqui que a gente usa esses diálogos de alerta, né? Então eu vou importar o alert aqui em cima também, né? Vem lá no pacote do React Native. E aqui a gente pode começar a construir esse diálogo, né? Então ele é construído através do próprio objeto, né? do próprio alert mesmo, né? Que gera. Só que é interessante a gente encapsular ele dentro de uma função ou de um lambda ou até mesmo em um arquivo separado, se você quiser reutilizar o mesmo alerta em várias páginas, em vários componentes, né? Então eu vou mostrar isso mais ao final. Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma função showConfirm, por exemplo, né, para mostrar uma confirmação. Isso aqui vai ser um lambda mesmo, né? E a intenção é que a gente execute esse cara aqui no onPress, né? Então aqui tanto faz se você deixar o lambda aqui embaixo e executar o showConfirm dessa forma, tá? Ele vai funcionar, isso que a gente está fazendo na disciplina inteira, ou se você simplesmente passar o nome da função, que aí ele executa sem precisar do lambda aqui embaixo, né? Tanto faz isso aí, na verdade. Desde que esteja no mesmo contexto, né? Tá dentro da mesma function aqui, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui dentro do showConfirm, o que a gente pode fazer? Utilizar o próprio alert, com o método alert, para fazer a exibição desse diálogo. E aqui entra uma coisa interessante que é a personalização dele. Então, se vocês observarem a documentação lá, ele vai dizer o seguinte, que nós precisamos de um título, né? Então, vou colocar aqui confirmação. Ele precisa de um texto, né? Então, deixa eu pensar num exemplo aqui. Vamos fazer uma exclusão de post, por exemplo, né? Que seja realmente excluir o post.
né? Então, uma rede social, alguma coisa assim, né? Você está perguntando se ele quer excluir alguma coisa, né? Se a gente utilizar ele dessa forma, ele simplesmente não tem ação, né? Ele não, a gente pode exibir o alerta, mas ele não vai fazer nada, né? Então, o que a gente precisa na sequência? Definir as ações, e isso é feito através de um array. Você pode passar alguns botões ali que são personalizáveis, tá? Então, cada botão é um objeto que a gente pode passar o texto, né? Então, vou colocar aqui sim, né? Que seria a ação positiva, né? Quero excluir alguma coisa. E ele também tem o onPress, que é a ação dele, né? Então, aqui sim você poderia chamar outra função de outro lugar, poderia fazer qualquer coisa, né? Efetivamente. Eu vou colocar um lambda aqui para a gente só visualizar isso no console, né? Então, ação selecionada, sim. Então, ele deseja excluir alguma coisa, né? Então, aqui se a gente tentar executar ele já, deixa eu ver se ele já deu o reload. Então, ele já veio aqui com a opção, né? Sim. De confirmação, deseja excluir o post, sim. E se a gente observar lá no log, então já está funcionando, né? O alerta é bem simples mesmo de trabalhar, tá, pessoal? O que a gente pode fazer a mais? A gente pode dar uma incrementada, colocar mais opções aqui, né? Por exemplo, não, né? Que seria a opção negativa. Então, sim, não, né? No Android também funciona. Ele só tem uma estilização diferente em cada sistema, né? Mas o funcionamento é exatamente o mesmo, tá? O que a gente pode comentar mais sobre o alerta? O alerta é basicamente isso, tá, pessoal? É bem simples de trabalhar com ele mesmo. Ele tem algumas particularidades que é interessante você saber, tá? Então, por exemplo, quando você está trabalhando com o iOS, ele te permite fazer a estilização, né? Então, eu já comentei isso em alguns vídeos anteriores ali, né? Você pode estilizar, por exemplo, aquela Action Sheet que aparece aqui embaixo, você consegue estilizar ela com ações normais ou destrutivas e tal, né? Então, aqui a gente consegue fazer isso também, né? A gente consegue fazer, por exemplo, Style. Então ele já puxa aqui, né, a default, que é a padrão, a ação de cancelar e a ação destrutiva. Então se a gente criar uma ação destrutiva no não, na verdade a ação destrutiva aqui é o sim, né, que é excluir. Então essa aqui que é a destrutiva, né? Então ele já estiliza diferente, né? Aqui no Android eu acredito que ele não muda nada, né? Então isso é um comportamento exclusivo do iOS. Deixa eu só cancelar os dois aqui, tá? Então, esse é um dos parâmetros que você pode utilizar no iOS, tá? O que mais que a gente pode fazer? Nós podemos criar uma opção para cancelar, né? Então, ou seja, ele não quer fazer nada, né? Ele não tem certeza de nada e ele simplesmente, opa, cliquei sem querer ali, quero cancelar, né? Então, pode ser que em algum momento você precise de uma ação neutra, né? Uma ação que não faz nada, né? Então, essa ação, se a gente construir ela dessa forma, ela aparece junto com as outras, né? Então não muda nada em relação a isso, né? Agora, aqui no iOS a gente consegue passar uma estilização que só vai mudar a forma como ela é apresentada, né? Então lá no Android não muda nada, mas aqui ela fica em negrito e ela sempre vai para o final, né? É igualzinho o comportamento da Action Sheet, tá? E tem um detalhe que é bem interessante a respeito do cancelar aqui, que se você tentar aqui no iOS clicar fora, você não consegue cancelar essa ação sem clicar no botão cancelar, tá? Já no Android, ele tem um comportamento que te permite definir uma ação neutra, que é o dismiss. Tá? Então, por exemplo, se o usuário não fez nada, ele não interagiu com o teu diálogo, mas assim, clicou fora ou clicou no home, enfim, que aquele diálogo se extinguiu sem ação nenhuma, o Android tem um comportamento para isso. Né? Então, a gente consegue passar aqui depois da lista. Então, olha, repare que eu tenho o array aqui de botões, né? Então, depois desse array, eu consigo passar algumas opções aqui, né? Então, seria esse options, né? O último parâmetro que a gente pode programar aqui, né? Então, ele tem uma opção chamada cancelable,
se esse diálogo é cancelável ou não, né? Então, no caso ali, eu posso colocar que sim, que ele pode ser cancelável, né? Ou seja, existe a possibilidade do usuário não selecionar nada, tá? E quando isso acontece, você pode capturar esse evento se você quiser, né? Não, isso não é obrigatório, que é o onDismiss. Então, eu só vou colocar um log aqui, só para a gente ver a diferença. Então o cara não selecionou nada, né? Simplesmente ele saiu da aplicação ou ele clicou fora, enfim, né? Então aqui no Android a gente tem esse comportamento de poder não interagir com o diálogo, né? Normalmente você vai querer que ele interaja, né? Mas no Android ele tem essa particularidade. Isso no iOS não funciona, tá? Então você não consegue clicar fora, você é obrigado a selecionar uma das opções. Então, pessoal, para saber que existe, claro, né? Existem essas possibilidades aí. O que eu recomendo? Isso aqui é Android. Se você está programando multiplataformas, se você está construindo um aplicativo para ser lançado em várias plataformas diferentes, não use esses recursos aqui, tá? Porque vai ficar difícil de você, perdão, de você controlar depois as suas ações. Então, imagina que você colocou alguma coisa importante aqui no onDismiss. Isso simplesmente não vai existir lá no iOS. Então pode ser que o teu aplicativo perca alguma funcionalidade, né? Então, até mesmo essas estilizações você pode usar, porque o estilo não muda nada, né? O estilo ele simplesmente vai pintar o botão de outra cor e colocar ele numa ordem diferente, mas o comportamento do teu diálogo continua o mesmo. Agora o dismiss não, né? O dismiss simplesmente você perde alguma funcionalidade se você implementar ele aqui, tá? Então, eu vou deixar aqui, né, mas só para vocês saberem que são recursos exclusivos de cada uma das plataformas. Deixa eu salvar aqui de volta. Tá.